programa desta semana mostra para vocês qual é a dinâmica de um parque tecnológico. Mas antes de a gente voltar à nossa conversa aqui, a gente vai assistir uma matéria produzida pela TVE sobre o lançamento de editais que os parques tecnológicos podem buscar recursos para a compra de equipamentos. O Rio Grande do Sul conta hoje com 10 parques tecnológicos, 27 polos e 19 incubadoras. Todos podem inscrever projetos para os editais da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. E a novidade este ano é a definição de 6 áreas prioritárias para a captação de recursos. Energia, saúde, transportes e logística e mobilidade urbana, o setor da agroindústria e alimentos, energia e tecnologias sociais. Nós acreditamos que o Rio Grande do Sul hoje tem, em primeiro lugar, algumas carências estruturais em alguns setores para os quais o desenvolvimento tecnológico, a inovação tecnológica pode dar uma contribuição fundamental, decisiva. O Tecnopuc é um dos parques tecnológicos que podem concorrer aos editais. Com recursos de edições anteriores, a instituição já conseguiu melhorar a oferta de infraestrutura para as empresas instaladas no local. E um exemplo disso é este laboratório de microscopia e microanálise. Esse equipamento que a gente vê ao fundo foi adquirido com recursos vindos do governo do estado. É um microscópio que usa tecnologia de ponta para aprofundar pesquisas de doenças como Alzheimer e câncer. A expectativa é de que os investimentos em tecnologia e inovação também ajudem a alavancar a economia do estado. No momento de crise, como nós estamos vivenciando, a inovação é um caminho bastante viável para a gente superar esses momentos. Se a gente consegue, por meio de uma parceria com o governo do estado, criar um ambiente, trazer esses equipamentos de alto poder, de precisão nas pesquisas e oferecer para o ecossistema literalmente de forma gratuita, ou seja, faz parte do benefício de estar dentro de um ambiente como o Tecnopuc, eu vejo que a gente está contribuindo para o desenvolvimento e da inovação dessas empresas. Se nós conseguirmos definir uma base de inovação tecnológica sólida, nós atrairemos investimentos privados que poderão colocar a economia do Rio Grande do Sul num outro patamar. Bom, a gente teve o exemplo aí do Tecnopuc, porque a matéria foi produzida em Porto Alegre pela TVE, que é a nossa parceira aqui da UPF-TV. Mas o UPF Parque também deve se credenciar a esse edital, professor Charles? Sim, nós estamos nos candidatando aos 3 editais que estão abertos que a gente pode se candidatar, que é o edital de parques, o edital de polos e o edital de incubadoras, né? Qual que é a nossa intenção? Como a reportagem mencionou que existem áreas prioritárias, então nós chamamos alguns colegas das unidades que trabalham com essas áreas prioritárias e lançamos esse desafio com os colegas e hoje estamos escrevendo projetos então na área de saúde e na área aeroespacial que são chamadas. Qual que é a nossa intenção? Disponibilizar, então, com esses recursos, um ambiente para que possa trabalhar com esse tipo de pesquisa, né, voltado para a área da saúde aeroespacial, mas que também a gente possa criar um local onde que o nosso incubado, a empresa que está ali presente, ela possa desenvolver o seu protótipo. Uhum. Então, nós queremos criar um grande laboratório de prototipagem, onde que ele tem a ideia do produto, ele possa ir até esse laboratório, desenvolver o seu protótipo ou o seu produto, avaliar, testar, validar e daí sim poder ser disponibilizado. Isso significa ampliação do leque do parque do UPF Parque? Sem dúvida. A ampliação e a absorção de novos elementos participantes, né? Como eu tinha comentado antes, o parque ele é inclusivo. Então, todos os interessados, todos os diferentes atores que compõem tanto a universidade quanto fora dela, tem um ambiente para poder desenvolver suas ideias. Professor Leonardo, foi bem claro ali que a tecnologia e a inovação podem ser alternativas para a crise. O Brasil vive uma crise muito grande e há uma tendência aí de se prolongar pelo menos por 2 ou 3 anos. O senhor concorda com isso também? Sem dúvida, até porque assim, a gente tem que pensar que a gente tem que ser independente em algumas coisas, né? Às vezes a gente ouve assim, eu vou pensar em um produto para concorrer com uma grande multinacional. Sim, essa é a postura de um país que quer se desenvolver e não ficar comprando só, né? Então, tem muitas ideias que podem ser colocadas num patamar de virar uma empresa, de virar uma produção e dar muito certo, né? E ao dar muito certo, um nicho novo de mercado, geração de emprego, aquecimento da economia. Então, esse estímulo, né, muito ligado à questão do empreendedorismo, né,
ele é realmente uma boa ferramenta para tentar se vencer esses momentos. Até porque tem gente que está numa situação que ou está com o emprego em risco, tem grandes ideias, é um momento de... Né, não é um momento de se encolher, é um momento de tentar. E o parque está aí para isso também, né? Essa questão da prototipagem é ótima. O cara vem com a ideia e daqui a pouco está pegando na mão, né? Porque uma coisa é a ideia, é o desenho, outra coisa é tu ver o produto. Quando tu vê ele... mexe nele, tu vê se aquelas ideias que tu teve são boas. E também nós temos lá alguém para dizer, olha, não, tá pontudo, tá redondo, tá grande, tá pesado, sabe? Então ter todo esse apoio vai ser um passo importante para a região. Bom, professora Luciane, nós falamos no bloco anterior um pouquinho sobre o Nutraali, mas talvez ficasse faltando aí explicar bem o que é o Nutraali. Então, é um espaço em que a gente pode oferecer estrutura, né? Tanto para empresas incubadas, como para ex-alunos, como para alunos, né, que estejam envolvidos nas pesquisas dos programas de pós-graduação para desenvolvimento desses alimentos funcionais e de produtos nutracêuticos. Né, a estrutura está montada com essa finalidade. Então, a gente tem equipamentos, desde equipamentos mais simples, né, que, por exemplo, vão fazer uma composição química, até equipamentos mais elaborados, né, feito leito de jorro, feito bioreator, né, que promovem, né, ou permitem o desenvolvimento de técnicas mais elaboradas. Vocês têm quantas pesquisas em andamento? São muitas. Eu posso dizer que, até como coordenadora do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, que praticamente 80%, 90% das pesquisas dos professores vinculados ao programa de pós-graduação, dentro do que o professor Leonardo comentou antes, né, a gente tem uma base forte da ciência por trás dos projetos que estão no parque, 80%, 90% dos professores têm suas pesquisas incluídas, né, no Nutraali. Tem alguma menina dos olhos ali? A parte dos cereais, né, que a Tatiana pode falar, que a gente também tem uma patente, e os estudos com a microalga espirulina. Né, são os carros-chefe, assim, as pesquisas mais fortes. Sobre a espirulina, o que você poderia nos adiantar ou explicar melhor? A espirulina é uma microalga que é utilizada para diversas finalidades, então pode ser usada para desenvolvimento de alimentos, para desenvolvimento de fármacos e também para a questão da energia. Né? A gente tem um outro projeto separado do Nutraali, mas que está no Parque Tecnológico, que é o projeto Biorefinarias. Aí a finalidade é produzir biomassa de espirulina para bioetanol. Mas a gente inclui essa produção de biomassa de espirulina, né, também para o foco de desenvolvimento de alimentos e nutracêuticos. Né? Então, ela é conhecida pelo seu potencial funcional e nutracêutico. Se a gente for... As pesquisas hoje, né, quando a gente faz uma busca de papers, né, de artigos científicos, colocam as microalgas muito na questão de bioenergia, né, porque tem o biodiesel, o bioetanol aí muito em foco agora. Mas se a gente for fazer uma pesquisa um pouquinho antes, né, de 2005 para trás, ela é muito usada na questão do desenvolvimento de alimentos. Né? Então já se conhece muito do potencial dessa microalga para uso em alimentos. Essa cultura não está intrincada aqui, né, no Brasil ainda. E essa microalga que é pesquisada, ela é encontrada onde? Ela tem base em águas salobras, né, e no mar. Né? Então não é uma cepa originária aqui de Passo Fundo, é uma cepa que a gente vem trabalhando com ela há 15, 20 anos quase, veio lá de Rio Grande, né, que as primeiras pesquisas estão na FURG, né, e a gente vem fazendo a manutenção desse micro-organismo em laboratório para cultivo e para utilização posterior. Né? E na questão dos grãos, o que a gente podia abrir um pouquinho mais a pesquisa que vocês desenvolvem, Tatiana? Em relação a... Porque daí a gente tem esses produtos aqui, né, na nossa região, acredito. Nós estamos trabalhando bastante agora com os grãos integrais, né, na parte dos antioxidantes, os grãos integrais, efeitos da extração de compostos. Nós trabalhamos bastante forte com aveia, né, porque é da nossa região. Aliás, a aveia tem uma pesquisa originária aqui na Universidade de Passo Fundo, né? Exatamente, nós trabalhamos com os cultivares da UPF. Também estamos fazendo experimentos com microencapsulação desses compostos para que a gente consiga manter o potencial antioxidante e inseri-los em produtos. E com o da espirulina também,
agregando aos produtos de panificação, massas, biscoitos. Tem um exemplo bem típico, começou há uns 4 ou 5 anos atrás, né? Foi orientado pelo professor Luiz Carlos e agora a gente vai dar continuidade, que foi uma massa alimentícia adicionada de aveia e espirulina. Né? Então, a aveia trazendo todo aquele potencial de fibra, só que a aveia também traz esses ácidos graxos poliinsaturados, né? Que tem um benefício para a saúde, mas que no alimento podem se oxidar. E aí a espirulina entrando com potencial antioxidante. Então, a espirulina mais a aveia... complementando a outra. Isso, mais aveia dentro do mesmo produto. Né? Isso, nós associamos o que nós temos aqui, claro, sim. A aveia, a espirulina que a professora está produzindo agora. Também a gente produziu há pouco tempo um biscoito tipo cookie, que vem enriquecido com concentrado proteico de soro de leite, que também é de um projeto do professor Vandré, na Engenharia de Alimentos, e a gente enriqueceu esse biscoito com proteína, e esse biscoito é voltado para o público, para idosos. Você vê que esse ambiente ele está em todos, né? Não é só fora da universidade. Nós temos até então muita gente fazendo pesquisa excelente que não se conhecia, por incrível que pareça, dentro da universidade. É verdade. Quando nós colocamos nesse ecossistema, que não é aqueles prédios, né? Os prédios, eles estão lá, uma estrutura física, mas é a universidade toda. Sim. Isso começou a acontecer. Claro. Começou a pesquisa de um, descobrir, não é? Desembocar na outra, outro voltar. Então, assim, são coisas que daqui para frente a tendência é cada vez mais, assim. Tu fala hoje, e uma coisa que foi feita, a gente hoje não faz nada sem reunir todos, né? Qualquer projeto é feito, chama-se todos. Não existe mais um field, projeto só para aquele ou para aquele. Todos discutem isso, então tem colocado. Então, hoje nós falando lá em plantas medicinais, o professor que trabalha com peixe já se interessou, porque é um composto que pode melhorar a resistência a doenças, né? Então, são coisas assim que... Por isso que é tão difícil de prever o impacto, né? A gente só sabe que é muito interessante o que está acontecendo. E ele passa todas as áreas, até... Gostaria depois de comentar mais um pouco, mas o parque não é só das áreas tecnológicas, o parque é da universidade toda. E qualquer área, eu desafio a achar uma área que não tenha como fazer alguma ligação com o parque. Mostra um reflexo lá dentro. Todas têm. Verdade. A universidade, ela tem essa possibilidade de ter um universo em volta dela, né? Dentro dela, né? E o parque cumpre muito bem isso aí, mas... Está acontecendo tanta coisa que a gente até acaba esquecendo um pouquinho de comentar. Mas eu me lembro ainda quando o professor Leonardo nos chamou na sala, ainda no projeto do módulo 3, que ele disse, nós vamos pensar num ambiente onde que a gente possa colocar o mestrado profissional, os dois que tinham na época, que era o da Engenharia Mecânica e da Ciência da Computação, e vamos pensar que o aluno do mestrado ele possa desenvolver uma dissertação e essa dissertação se transformar num produto. E esse produto ir para a comunidade. E na época, isso que eu era coordenador do mestrado profissional na época. De repente é um pouco de utopia, mas vamos encarar, né? Vamos lá. E hoje está acontecendo exatamente isso. A gente tem hoje uma dissertação de mestrado que foi defendida em 2013, se eu não me engano. Gerou uma patente de invenção colaborativa entre a Universidade de Passo Fundo, a Fundação, e a CE, que é a Companhia Estadual de Energia Elétrica. E agora a CE está investindo um recurso para que aquela patente se transforme em produto. E bancando alunos... Esse é o resultado de tudo isso para a comunidade. Para a comunidade. E está trazendo bolsas para alunos de graduação e do estrito sensu. Então agora começa a gerar o ciclo. Isso é muito bacana. Bom, a gente vai falar mais de resultados para a comunidade no último bloco do programa. A gente vai fazer um intervalo e já retorna.